Olá, meu nome é Natália de Souza Albuquerque e hoje eu vou falar um pouco sobre domesticação, seus processos e resultados. Para começar, é importante a gente pensar nas definições. O que é a domesticação? Bom, para alguns autores, a domesticação é a adaptação de indivíduos a circunstâncias ambientais definidas pelos seres humanos. Inicialmente, então, a domesticação envolveria a seleção de traços comportamentais. Então, começaria pela seleção de traços comportamentais como a docilidade, né? É um bom exemplo para a gente pensar em animais domésticos. Mas também vem uma grande variedade de traços fenotípicos e algumas mudanças substanciais junto desse processo. E animais domésticos, novamente, são bons exemplos de como esse processo evolutivo da domesticação acontece. Para autores como Clutton Brock, a domesticação envolve tanto aspectos biológicos quanto culturais. E aí, quando a gente pensa no processo cultural da domesticação, ela começa quando indivíduos, e aqui a gente está falando de animais, mas a gente poderia estar falando de plantas também, são incorporados na estrutura social de uma comunidade humana e se tornam, e aqui eu deixo sublinhado, objetos de propriedade de compra e troca. É importante a gente pensar dessa maneira, porque a gente está num curso de dilemas éticos, né? E a gente está pensando em como as relações com os animais não humanos elas podem acontecer. E na domesticação, quando a gente fala do processo intencional de seleção de indivíduos, né? Essa é a visão que acontece. Por exemplo, cabras foram domesticadas porque havia um interesse no consumo da sua carne, no uso da sua pele, né, do seu couro, e também no consumo do seu leite. Então, elas foram usadas como objetos, né? Então, é uma relação realmente de objetificação que permite a compra e troca, por exemplo. Então, pensando em processos culturais, é muito importante a gente pensar nisso. Por outro lado, os processos biológicos começam quando um pequeno número de animais se separa ou é separado da espécie selvagem, então desse grupo de animais selvagens, e é habituado a humanos. Esses animais vão formar um grupo fundador, que vai se modificando ao longo das gerações, em resposta tanto à seleção natural quanto à seleção artificial, que são dois processos parecidos em muitos aspectos, mas também bastante diferentes em outros, né, dos quais a gente vai falar um pouco mais. E quando a gente fala em domesticação, para muitas pessoas vai vir logo a ideia da síndrome da domesticação. E o que é essa síndrome da domesticação? Bom, o que se vê em animais domesticados, comparados a esse grupo fundador, a esse grupo de animais da espécie selvagem, é que existe uma série de modificações comportamentais, fisiológicas e morfológicas também. Então, na síndrome da domesticação, é possível ver a diferença na morfologia do crânio, que vai ser mais arredondado, mais curto em animais domésticos, as orelhas caídas, que é muito comum da gente ver em animais como cães, né? E também a coloração do pelo, do casaco, que para animais domésticos ela se torna diferenciada e inclusive com algumas manchas bastante características, como manchas brancas. As manchas brancas no rosto, por exemplo, aparecem em muitos animais domésticos, como vacas, cavalos, cães. E essas modificações vão acontecer porque houve um processo aí evolutivo e que, ao longo das gerações, essas características foram sendo mudadas. Mas, como eu falei antes, provavelmente o processo de domesticação começa por uma tentativa não de mudança da morfologia, mas de alteração, começa, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso também. Mas como uma alteração do comportamento desses animais para que eles se tornem mais dóceis e, assim, mais passivos de serem manipulados, né? De serem utilizados. Então, a gente vê na docilidade, o tamanho do cérebro pode mudar, níveis de hormônio, e até o ciclo de reprodução, o ciclo reprodutivo pode mudar também. E aí, com todas as ressalvas éticas possíveis e imagináveis, eu trago o estudo das raposas, do Dmitry Belyaev. Na Rússia,
uma fazenda de pele, né? Então, se criava animais para pele, é uma fazenda de raposas, e as raposas viviam nas suas gaiolas, né? Como vocês podem ver aqui, gaiolas sem nenhum tipo de enriquecimento ou nada que, pelo menos, né, melhorasse um pouco a vida desses animais antes deles serem assassinados para o consumo de pele. Mas se queria, então, se havia um interesse por animais mais dóceis, que pudessem ser mais facilmente manipulados pelas pessoas da própria fazenda. Então, o que aconteceu? O Dmitry Belyaev começou a cruzar as raposas de um grupo, né, do primeira geração. Pegava as raposas mais dóceis, que não eram muito dóceis, mas havia umas que eram mais dóceis do que outras, ou menos agressivas do que outras, e reproduzia esses indivíduos, né? Fazer esses indivíduos copular terem a próxima geração. Nessa próxima geração, se pegava de novo os indivíduos menos agressivos ou mais dóceis, cruzava esses animais, próxima geração, indivíduos mais dóceis, cruzava a próxima geração e assim por diante. Em cerca de 50 gerações, ele começou a ver mudanças substanciais no comportamento. Então, aqui vocês podem ver a raposa, né, sendo carinhada, sendo tocada por uma pessoa, sem mostrar nenhum sinal agressivo, enquanto aqui a raposa mostrava muitos sinais agressivos só da pessoa se aproximar à gaiola, sem nenhuma tentativa de contato com ela. E junto disso vieram as diferenças, as mudanças morfológicas. Então, orelhas mais caídas do que as orelhas das raposas, né, do grupo fundador, manchas na pele, no pelo, como manchas no rosto, manchas no rabo, na ponta do rabo. Então, foi um estudo que mostrou que ao longo desse processo, ao longo dessas gerações, acontece um processo de domesticação, mesmo rápido, assim, né? Em 50 gerações é bastante rápido, e que essa seleção de comportamentos, nesse caso de docilidade, leva a mudanças também morfológicas. Então, continua sendo a mesma espécie, mas, nesse caso, ainda que as gerações são próximas, depois há uma distinção, né? Ao longo de milhares de anos há uma diferenciação entre espécies, mas nesse caso das raposas continuavam sendo a mesma espécie, mas com características comportamentais e morfológicas bastante, né, distintas. E aí é isso. A chave é falar sobre evolução. Não se fala sobre domesticação sem falar de evolução. E para falar de evolução, de domesticação, a gente precisa pensar em dois processos principais: seleção natural e a seleção artificial. Então, para que haja a possibilidade de seleção, né, esses processos que foram colocados grandiosamente por Darwin, o grande naturalista, para que haja a domesticação, para que haja evolução, para que haja o processo de seleção natural ou artificial, é necessário que haja variabilidade genética e fenotípica, ou seja, os indivíduos tenham diferenças genéticas e tenham diferenças também na forma como eles são, então, no seu tamanho, no seu peso, na estrutura da sua orelha, na estrutura do seu focinho. É importante que esse traço ele seja hereditável, então que ele possa passar de uma geração para outra, porque se ele não for, né, pelo menos por esses processos principais, ele não consegue ser passado, né, de uma geração para outra. E também o sucesso reprodutivo diferencial, em que a existência desses caracteres no indivíduo vai fazer com que ele tenha mais sucesso reprodutivo e faça assim com que ele gere mais prole. E assim as características desses animais vão ser passadas de geração em geração e vão se fixando na população. E dentro dessa abordagem evolucionista, é importante pensar que isso não se dá simplesmente a caracteres morfológicos, mas os comportamentos também estão sujeitos às dinâmicas da evolução. Inclusive, entende-se que comportamentos atuais foram selecionados através das gerações e se estabeleceram e se desenvolveram.
e também que comportamentos possuem ou tiveram uma função adaptativa, conferindo aos indivíduos sucesso reprodutivo, exatamente para que essas características pudessem ser passadas para mais indivíduos e esses indivíduos pudessem passar para outros mais indivíduos. Então, essas características comportamentais, esses traços comportamentais fossem se fixando na população. E aí, falando de Darwin de novo, Darwin era um grande admirador, apaixonado por cães. Darwin, inclusive, no começo de um livro, A Origem das Espécies, ele fala do seu amor e da sua admiração pelos cães, ele tinha cães, e ele fala que muito do que ele aprendeu sobre a natureza, sobre os processos da natureza, foi observando seus cães também. Então, ele observou, por exemplo, que os seus cães, essas figuras são do próprio Darwin, que seus cães, eles, dependendo do contexto, dependendo do estímulo ao qual eles eram apresentados, se era algo ameaçador, algo que gerasse curiosidade, ou algo que gerasse medo, ou algo que gerasse felicidade, os cães se mantinham posturalmente numa forma distinta, eles balançavam o rabo de uma forma distinta, suas orelhas eram posicionadas de uma forma distinta, e assim ele percebeu, então, que os cães, eles possuem emoções, e eles expressam essas emoções, né? Então, isso foi bastante importante. Mas ele fala, então, por isso, né, por essa paixão do Darwin, também pela minha paixão por cães e pelo meu trabalho com cães, eu vou utilizar os cães como exemplo para falar sobre esses processos e sobre esses resultados também. Bom, o cão foi o primeiro animal a ser domesticado. Inclusive, né, muitos estudos apontam para que o cão tenha sido o primeiro indivíduo entre animais e plantas a ser domesticado. E o parente vivo mais próximo do cão doméstico é o lobo cinza, o Canis lupus. E o estudo do comportamento do lobo cinza pode falar muito sobre o comportamento do cão também. Então, os lobos cinzas, eles se estruturam em grupos sociais estáveis e coesos, num sistema social de hierarquia familiar, em que você tem adultos, uma dupla, que seria o pai e a mãe, uma dupla de animais alfa, então não é um único alfa, mas seria uma dupla, como um pai e uma mãe mesmo, juvenis e filhotes. E esses animais, eles fazem caça cooperativa, que é bastante complexo, e precisa de um sistema de comunicação bastante complexo também. E, além disso, esses animais são bastante adaptáveis. Então, dependendo do ambiente, de variações do ambiente, esses animais conseguem se adaptar de forma bastante positiva. E foi possivelmente esse tipo de plasticidade comportamental que facilitou a aproximação do ancestral do cão com o ser humano. Agora, é muito importante dizer que cães não vieram do lobo cinza. O parente mais próximo vivo do cão é o lobo cinza. Mas houve um ancestral comum do tipo lobo, que era um animal lobo, que, né, se separou depois em lobo cinza e em cães. Esse ancestral possivelmente está extinto hoje em dia. Mas então, vamos falar um pouco sobre o caminho evolutivo dos cães. Para os cães, a domesticação começou provavelmente ali por volta dos 35 mil anos. O fóssil mais antigo do cão, né, que mostra marcas claras de diferenciação entre cães e lobos, foi datado de 31.700 anos. E se fala sobre dois processos. Um processo de proto-domesticação, que seria um processo mais antigo, provavelmente completamente inconsciente, e um processo de domesticação real, que teria início por volta de 14 mil anos, que seria quando os cães teriam começado, a relação entre cães e pessoas teria começado, né? Não somente a aproximação do cão com o ser humano, mas a relação entre esses dois animais teria começado. Mas essa domesticação real não quer dizer que foi feito, não quer dizer que consistiu de processos conscientes de seleção artificial desses animais, mas que a domesticação começou nesse processo de relacionamento entre cães e pessoas. Então, isso teria sido dado a partir de, por volta de 14 mil anos atrás. Em 2015, Skoglund e colaboradores apresentaram evidências genéticas para pelo menos 27 mil anos de divergência entre o lobo e o cão.
E aqui eu estou falando do lobo cinza, tá? Esses pesquisadores acreditam que os cães tenham sido domesticados antes mesmo da diversificação das populações modernas de lobo. Então, um ancestral do tipo lobo, agora extinto, então teria se diferenciado, se diversificado entre cão e lobo, e só depois dessa diversificação, né, dessa distinção, dessa separação, é que os lobos teriam começado a se diversificar entre suas populações modernas, né? Que a gente sabe que existem várias espécies de lobos que vivem em diferentes ambientes, por exemplo. E, além disso, esses estudiosos sugerem que os cães atuais são derivados de múltiplas populações de lobo e de mais de um evento de domesticação. Isso em 2015. Em 2006, Fantes e colaboradores falam que, né, pelas evidências do seu estudo, falam que a domesticação aconteceu 2 vezes, que aconteceu em locais diferentes e que aconteceu com populações distintas. Então, eles discutem que uma domesticação poderia ter sido um acidente no sentido de, aconteceu, os cães e os humanos se aproximaram, e aí aconteceu, né, a domesticação e temos o que temos hoje em dia, cães e pessoas. Mas que 2 domesticações é quase que um evento inevitável. Então, há tanta similaridade, tanta aproximação entre cães e pessoas, entre, né, esses animais do tipo lobo e pessoas, e é tão vantajosa a relação, né, vantajosa em vários sentidos, a relação entre cães e pessoas, que esse evento teria sido inevitável. Olha que impressionante. E aí eles falam que o conjunto de circunstâncias ambientais comuns fez com que lobos e humanos tivessem começado a interagir de um jeito completamente novo. Essa interação deve ter levado ao surgimento dos cães. Então, o que eles colocam? Que populações de lobos distintas, do ponto de vista ecológico, deram origem a 2 populações independentes de lobos que começaram a seguir grupos humanos. Esses animais começaram, então, a se comportar de forma diferente. Houve uma mudança do fluxo gênico, porque agora você tem, por exemplo, numa localidade, um grupo de lobos. Esses lobos, parte desse lobo se comporta dessa maneira, e parte desses lobos se comporta interagindo com seres humanos, ou se aproximando de seres humanos. Ao longo do tempo, ao longo das gerações, isso vai se distanciando cada vez mais. E aí acontece que esse grupo aqui não reproduz mais com esse grupo aqui. Então, você tem uma mudança do fluxo gênico, e aí, então, começa a diversificação em espécies distintas. E aí, então, se daria o início do processo da domesticação. Mas como é que começou, né? Como é que isso tudo começou? Então, hoje em dia, a teoria mais aceita é a teoria do lixo, de Coppinger de 2001, em que eles colocam que os assentamentos humanos, eles produziam lixo. Então, os seres humanos comiam, por exemplo, um pedaço de carne e deixavam a carcaça, deixavam os ossos com o resto de carne ali, porque a gente não tem dentes para isso, as próprias fezes das pessoas. Então, quando esses assentamentos começaram a ficar mais longos, né, mais duráveis, esse lixo começou a se acumular de forma mais concreta, né? E aí pode ter surgido um novo nicho ecológico para esses animais. Então, os humanos acabariam proporcionando uma fonte de alimento rica, na forma tanto de resto de comida, quanto de dejeitos fecais. E esses animais, possivelmente, né, foram até encorajados pelos humanos a consumirem esse lixo biológico. E isso faria com que essa relação se tornasse, desde o começo, mutuamente benéfica, porque os cães estariam se alimentando, né, daquele alimento mais fácil de encontrar, e, ao mesmo tempo, os humanos estariam se beneficiando de um papel higiênico dos cães, que estaria tirando ali os parasitas que estão na carne, que estão nos restos de alimento, que estão nas fezes, e então garantindo a saúde humana.
E aí é importante a gente diferenciar a seleção natural da seleção artificial. A seleção natural é esse processo, como eu venho explicando, que acontece de forma natural. Não tem um agente que modula, que canaliza, que escolhe, que aponta, né, que reproduz intencionalmente um animal com outro. Isso não tem, vai acontecendo por processos naturais de seleção. Mas quando a gente fala em seleção artificial, a gente fala, por exemplo, das raças. Hoje em dia, a gente tem mais de 400 raças de cães. Até, na verdade, tem estudos que vão apontar para mais de 500 raças espalhadas pelo mundo todo, além dos cães de raça misturada e os cães sem raça definida. Mas, diferente do que muita gente acha, isso aconteceu apenas recentemente. Então, primeiro foi todo esse processo de milhares de anos de seleção natural, e aí a gente vai ter 1.000 a 2.000 anos de seleção artificial desses animais. Então, foi só recentemente que as raças começaram a aparecer por meio da seleção artificial, que é um processo, então, que é onde há intencionalidade. Os humanos queriam, por exemplo, características morfológicas específicas, um animal mais comprido para entrar na toca de outro animal para caça, ou um animal com a boca mais larga e a musculatura da face mais forte para poder morder, ou um animal com capacidades de olfato mais aguçadas. Então, a partir dessas demandas humanas, esses animais começaram a aparecer como raças diferentes. E padrões distintos estão relacionados a diferentes funções, né? A gente sabe que existe uma enorme gama de funções, guarda, pastoreio, assistência, companhia, entre muitas outras. E existe uma grande gama de fenótipos também, né? Então, como esses cães se apresentam, como é a aparência desses cães, a morfologia desses cães, o comportamento desses cães, é que essa grande gama de fenótipos é apenas encontrada entre os cães domésticos. Então, você tem um cão desde um cão desse tamanho até um cão que tem o tamanho de um pequeno cavalo, né? Cães de várias cores diferentes, cães com focinho longo, cães com focinho achatado, cães com orelha em pé, cães com orelha caída, que às vezes, inclusive, parecem ser até de espécies diferentes, mas são a mesma espécie, apenas com fenótipos diferentes. Essa gama enorme de fenótipos diferentes, ela é apenas encontrada entre os cães domésticos, no reino animal. E aí, um bom exemplo para a gente falar sobre evolução, sobre domesticação, sobre mudanças, nesse contexto que a gente vem discutindo, é desse comportamento. Esse comportamento de levantar a sobrancelha e fazer aparecer o branquinho dos olhos. Quando a gente vê essa face, a gente tende a achar que é cara de cão coitado, cara de cão faminto, cara de cão pidão, né? Então, apenas o levantar dessa sobrancelha já muda a face desse animal e faz com que a gente tenha uma interpretação desse animal diferente. E o que o Waller e colaboradores fizeram em 2013 foi avaliar num abrigo quanto esses animais, cada um dos animais fazia esse tipo de comportamento e o seu sucesso de adoção. E eles descobriram que quanto mais esses cães faziam esse comportamento, mais rápido esses cães eram adotados. Então, dando a entender aí que existe sim uma função adaptativa desse comportamento, né, desse levantar de sobrancelha e mostrar o branquinho dos olhos, que traz o sucesso para esses animais, né? Mas, claro, muitas questões, muitas discussões, pode ser vários outros aspectos podem estar aí atuando, mas, em 2019, Kaminsky e colaboradores analisaram a musculatura facial de lobos e de cães. E aí avaliaram na região dos olhos a musculatura presente e descobriram que esse músculo aqui, um dos responsáveis pela levantada de sobrancelha, é menos responsável, mas um bocado responsável, ele existia nos dois, mas aqui a musculatura era muito mais forte, muito mais robusta. Então, poderia ter uma ação
muito mais clara, né, no comportamento facial desses animais. E que o mais impressionante é que esse músculo aqui, que é o mais importante para o levantar de sobrancelha, ele só existe em cães, ele não existe em lobos. O que mostra que essa musculatura pode ter sido desenvolvida ao longo do processo de domesticação para garantir o sucesso reprodutivo desses cães. Os cães que eram capazes de fazer essa levantada de sobrancelha, que eram capazes de fazer esse comportamento, provavelmente tiveram mais sucesso, e aí, a partir desse sucesso, eles foram reproduzindo mais, eles foram gerando mais descendentes, e essa musculatura e esse comportamento foi se desenvolvendo ao longo das gerações, para hoje em dia a gente ter animais que têm uma musculatura diferenciada dos lobos e que podem fazer um comportamento que pode gerar um sucesso para eles. Então, isso é extremamente interessante, fascinante. Bom, então a gente tem animais como os cães, né, dos quais a gente falou até agora bastante. A gente tem animais como as cabras, que também são animais domésticos. Inclusive, há evidências que o processo de domesticação das cabras tenha começado 10 mil anos atrás, então é um processo bastante longo de domesticação, com processos aí de seleção natural e depois seleção artificial, mas numa forma bastante diferente. Enquanto os cães, a relação entre cães e pessoas foi o centro, né? Foi a estrutura central que canalizou, que facilitou o aparecimento de comportamentos, o aparecimento de estruturas musculares, por exemplo, que facilitou esse processo de domesticação. Por outro lado, as cabras tiveram um outro processo. Como eu falei no começo, elas eram vistas como objetos, né? Havia uma relação de objetificação, de utilização, né? Então, esses animais foram domesticados por processos mais distantes, né? Diferentes. Então, não foi a relação entre cabras e seres humanos o pivô da domesticação das cabras, mas sim a forma de utilização dessas cabras para os seres humanos. Então, são processos diferentes, né? São muitos processos, quais a gente fala, mas também são bastante importantes. E a gente tem animais como papagaios, por exemplo, que muita gente fala que esse meu papagaio é doméstico, né? Ele é um animal doméstico, ele pode viver em casa. Então, com todas as ressalvas éticas, né, com todas as notações éticas que podem vir à minha cabeça, papagaios não são feitos para ficarem dentro de casa, para ficarem dentro de uma jaula, ou para ficarem longe do seu grupo social, para ficarem isolados, para ficarem repetindo palavras humanas. Esses animais, eles não são domésticos. No mais, a gente pode falar que esses animais estão sendo domesticados, né, numa tentativa de dizer que esses animais estão passando por um processo diferencial, né, que outros papagaios não passam, mas esses animais não reproduzem, não geram prole, então não estão se adaptando a esse ambiente. Lugar de animal selvagem, silvestre, não é dentro de casa, né? É solto na natureza. Então, esses animais certamente não são animais domésticos. E é muito importante a gente entender as diferenças e as similaridades desses processos, desses resultados todos, e é importante entender quais são esses processos, como eles funcionam, né? Para a gente ver, para cada espécie, há processos diferentes, há processos gerais, que englobam todas as espécies, mas há processos também específicos e há diferenças e similaridades. Então, só para finalizar, eu gostaria de ler uma frase do Mark Beckford, um grande pesquisador vegano, ativista, já publicou artigo na Science. Ele fala que, embora obviamente ainda reste muito a aprender, o que já sabemos deveria ser suficiente para inspirar mudanças na maneira como tratamos os animais. Precisamos transformar conhecimento em ação. Não podemos simplesmente continuar na condição em que estamos, porque isso é o que sempre fizemos. O que sabemos mudou, e o mesmo deveria acontecer com o nosso relacionamento com os animais. Quando reconhecemos que algo é errado, devemos nos empenhar para mudar isso. E eu digo, é apenas quando entendemos quem são os animais
que somos capazes de realmente protegê-los e de realmente garantir posturas éticas para com eles. Até para a gente que ama os animais, ou que respeita os animais, ou que vê em animais não humanos seres que merecem respeito à vida e à liberdade, tanto quanto animais humanos, mesmo nós precisamos entender quem esses animais são, para a gente garantir que a gente está tomando as posturas corretas para com eles. E com isso eu gostaria de finalizar essa palestra, agradecer a todos que estão ouvindo, né, que estão participando desse curso, a organização desse curso, pelo convite, pela organização de algo tão importante, tão bonito. E aqui ficam os meus contatos para quem quiser depois se comunicar. Muito obrigada.